Nesse vídeo você vai entender o passo a passo para você escalar a sua empresa. Eu tenho certeza que pode mudar completamente a sua empresa vendo esse vídeo, essa aula aqui que eu preparei para você com muitos detalhes da minha experiência dando consultoria, treinamento para empresas e também na minha própria empresa. Vamos lá. O que é escalar uma empresa? Para esse conceito, se você não entende, é o seguinte: escalar significa aumentar o seu faturamento, aumentar a unidade e aumentar através de franquias. Eu vou falar tudo isso nesse vídeo para você. Então, significa aumentar a sua empresa, o faturamento, você ganhar mais dinheiro, botar dinheiro no bolso, aumentar o valuation, tudo isso eu vou explicar. Qual que é o método que você pode fazer isso? Através de várias empresas que você vai criando, pode ser do mesmo ramo, ramos diferentes. Uma empresa muito grande, a sua empresa hoje é pequena ou média, você pode se tornar uma empresa gigantesca também, isso é escalar, através de franquias ou também licenciamento de marca, né? Licenciamento, por exemplo, Starbucks faz licenciamento de marca, não é uma franquia. Franquia, criar várias unidades, vender franquias. Então, você pode aumentar o seu faturamento desta forma. E aqui você vai aprender também como fazer tudo isso, do método, tudo isso eu vou falar nesse vídeo, tá? Vamos lá, vantagens para o empreendedor. Por que é vantajoso você escalar a sua empresa? Não depender de você sempre. Por quê? O maior problema de empresários pequenos, de pequenas empresas, por exemplo, é que depende dele. Ele não consegue tirar férias, ele não consegue automatizar os processos e acaba que o negócio depende dele. O cliente quer falar com o dono e isso é muito ruim, porque você vai trabalhar o tempo todo, 12, 15 horas por dia, e às vezes não dá para você descansar, pegar um final de semana, viajar. Conheço muito empresário assim. Então, você tem mais independência quando você escala o seu negócio, claro, automatizando os processos que eu vou falar com você sobre isso. Você tem liberdade, porque você pode, por exemplo, tirar umas férias fora de temporada, você pode sair numa hora que você determina. Claro, não é quando quiser, fazer o que quiser, nada disso, mas você tem uma certa liberdade para quem sabe delegar, quem sabe melhorar processo, tudo isso eu vou comentar nesse vídeo. Você precisa automatizar o negócio, ou seja, você vai criar padrões, regras, os conceitos certos para tudo funcionar em todas as áreas. Então, tem essas vantagens, que as pessoas que entrarem na empresa vão saber o que fazer exatamente e não você ficar falando o que tem que fazer, padronizar. Então, crescer é bom porque você consegue delegar mais, não precisa sempre de você arrumar os pequenos problemas operacionais também. Então, você vai sair do operacional, quem cresce obviamente vai sair, então às vezes você não vai atender ali o cliente pontualmente, você não vai fazer burocracia ou pagar um boleto, você vai delegar essas coisas todas para outras pessoas, para os funcionários, tá? Fazer muito mais dinheiro com menos trabalho a longo prazo, porque no começo sempre é difícil. Para você crescer uma empresa tem que trabalhar muito, sábado, domingo, feriado, todo dia, fica igual um maluco, mas depois de alguns anos, se você fizer a coisa certa, você consegue depois delegar tudo isso, crescer e ter mais paz, tranquilidade e vai ganhar dinheiro, mais dinheiro em menos tempo. Então, escalar a empresa tem muito benefício, é claro. O conceito eu vou te ensinar aqui, mas a implementação pode demorar anos para você conseguir. Então não é do dia para a noite, é uma semana, não é nada disso. Mas o conceito é importante que eu estou te ensinando aqui nesse vídeo e assim você implementa na sua empresa. Pode demorar muitos anos para isso ocorrer, mas é legal você buscar isso. Você pode depois também vender a sua empresa quando você escala e automatiza todo o processo e não depende de você, empresa, você pode vender a empresa, né? Então você vai aumentar o valuation, o valor da sua empresa, você vende isso e pode multiplicar muito o seu patrimônio por isso, né? Você, por exemplo, está 10, 20 anos na sua empresa, ela vale ali milhões, bilhões, e aí você vende, você põe dinheiro no bolso, pode fazer outro negócio, pode ter uma liberdade financeira, tem várias vantagens, porque crescer pode, obviamente, aumentar o seu valuation se a empresa não depende de você. Se você for o rosto da empresa, a cara da empresa, depender totalmente de você, esse valuation não é tão viável, porque depende de você. Então, quando você cresce em empresa bastante e também não depende de você, seu valuation é enorme, é ótimo, as empresas vão querer comprar você, algum grupo, por exemplo, e assim você ganha muito mais dinheiro num prazo muito menor, tá bom? Agora vamos lá. Os maiores erros de quem quer crescer, né? E eu vou também falar as formas de crescer também, como que você vai crescer.
Maiores erros é crescer muito desordenado, perde dinheiro demais, por quê? Claro que o crescimento em diversos ramos de empresa pode ser desordenado, depois você vai arrumar a casa. Pode ser que você tenha que arrumar primeiro para depois crescer. Então depende do ramo, depende da empresa, depende do momento da empresa, tudo isso tem que analisar. Mas perde dinheiro por quê? Porque às vezes você fala assim, contrata aquelas pessoas ali para o setor porque está crescendo, a gente está com uma demanda alta. Aí contrata de qualquer jeito, não sabe treinar, você perde a pessoa, um mês depois já saiu ali várias pessoas do setor, turnover é alto, e aí você perde dinheiro, às vezes, numa contratação errada. Você contratou uma pessoa, por exemplo, do financeiro, que não tem referência, não é confiável, aí te rouba. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. O crescimento acelerado, ele causa essas distorções, então você tem que estar preparado para isso. Então tem que tomar muito cuidado nesse crescimento acelerado. Quando entra muito cliente, você descobrir um produto ou um serviço que todo mundo quer, aí entra cliente todo dia desordenadamente, então tudo isso você tem que parar para pensar, porque você pode quebrar porque vendeu muito. E eu já vi empresas assim, altamente endividadas porque está vendendo muito. Por quê? Nessa ocasião, estou lembrando uma empresa aqui, porque acabou vendendo muito num prazo muito grande, tipo 3 meses para poder pagar o cliente, só que tinha que pagar fornecedor um mês seguinte e não tinha dinheiro para isso. Então se endivida no banco, paga muitos juros, daqui a pouco não consegue pegar mais empréstimos e aí não consegue entregar o serviço, o cliente não paga, tem que pagar o fornecedor antes. Essa confusão toda pode fazer você quebrar. Você não tem mais dinheiro para fazer a operação, porque vendeu muito. Isso é um dos exemplos. Mais clientes, mais problemas. Então, se você não sabe lidar com problemas ou não sabe delegar isso para alguém, vai também dar errado. Então, muitas das vezes, o empresário ele tem aquela cabeça ali, está com uma empresa ali de 20 funcionários, 50 funcionários. Aí, ele vai ter muito mais clientes, tem que contratar o dobro de pessoas, ele não sabe lidar com isso, com liderança, também vou falar sobre isso. E aí ele quebra, perde a paciência, fica doente, fica depressivo, então acaba com a vida dele, a família dele não aguenta mais, então ele não sabe lidar com isso, está surtando, acaba tirando uma viagem, aí começa a gente roubar dele, começa a perder cliente, funcionário dele abre uma outra empresa concorrente, rouba cliente dele, tudo isso eu já vi acontecer. Então tem muitos problemas que ocorrem nessa escala, que é um grande erro, obviamente, isso se não sabe lidar. Não sabem fazer projeção de caixa financeira, ou seja, o que vai acontecer daqui para frente, nos próximos meses, daqui a 1 ano, 5 anos. É claro que é difícil prever 5 anos, isso não se faz tanto hoje em dia. Algumas multinacionais fazem e tal, mas sempre está corrigindo a rota, porque é um prazo muito grande no mundo volátil que é hoje, é muito difícil essa projeção. Mas é natural que faça aí 1 ano que já siga aquele orçamento do ano, que faça uma projeção de 1, 2, 3 meses seguidas ali mais corretamente. Então, eu já vi empresa, por exemplo, de consultoria, que não fez essa projeção de caixa e fez, por exemplo, uma nova unidade. E aí estava endividada. Por quê? Não planejou corretamente a parte financeira, a parte de contratação, da liderança, achou que estava pagando caro demais para um gerente. Uma série de fatores que ocorreu e faz quebrar a segunda empresa e ficar endividado. Aí fica aquela vida péssima, porque acaba que a primeira empresa é afetada e não tinha nada com isso. A primeira empresa estava tudo certo, queria abrir a segunda unidade, não fez uma estratégia correta, quebrou a segunda e ficou todo mundo endividado aí, a família toda. Então, é péssimo isso. Para fazer franquia também, que a gente vai comentar muito todos os modelos aqui, de como escalar aqui embaixo, a gente tem que fazer um grande planejamento, porque franquia é o dinheiro, quem investe em franquia? Aquelas pessoas, às vezes não é empreendedor, às vezes é um investidor, mas às vezes é o dinheiro da vida da pessoa, ela põe numa franquia, acreditando naquilo, por exemplo, trabalhou 30 anos no banco, pegou uma rescisão e aí vai abrir uma franquia. É um dinheiro extremamente importante para a pessoa, é um dinheiro da vida da pessoa e você vai lá, faz um planejamento ruim, faz uma franquia mal estruturada, acaba com a vida da pessoa, acaba a sua reputação e todo mundo perde dinheiro. Então eu já vi esse erro também, já peguei para dar consultoria em empresa que estava endividada, a gente está lá para arrumar os processos, aumentar o faturamento e o cara queria, o casal na ocasião, queria fazer franquia. Eu falei, você não tem condição nenhuma, não é porque eu sou uma pessoa conservadora, que eu quero não impulsionar o vendedor para crescer. Não era isso. Eu falei, você
não tem condição, porque você não vai ter uma central de franquia, o seu atendimento vai ser péssimo, você não tem tempo, você está endividado, como é que você quer abrir franquia sem isso? A não ser que você pegue um grande investimento, que é burrada também, porque está endividado, porque está com os processos da empresa errado. Então como que você vai crescer se você não tem nem os processos certos para falar para o franqueado como faz, para criar ali manual para poder crescer? Então é impossível nesse caso. Liderança fraca. Liderança, eu acredito que que é o maior fator de uma empresa dar errado. Então as pessoas não se preocupam com isso. Muitas das vezes a pessoa começa uma empresa baseado num produto ou num serviço, pega o primeiro cliente, poucos clientes e faz uma empresa. Não faz ideia de quanto a liderança é importante. Porque se você tem uma liderança ruim, você quebra a empresa. Eu já vi isso acontecer, porque a pessoa às vezes não sabe lidar com pessoas, não sabe delegar, não sabe fazer uma gestão de pessoas, que é fundamental, é o core da empresa, né? É que o principal da empresa é a liderança. As pessoas quererem trabalhar naquela empresa com você. Se as pessoas têm raiva da liderança, não gostam, acha péssimo, tá ali só para pegar o dinheiro e sumir, não faz um minuto ali de hora extra, porque não acredita na empresa, não quer nada com a empresa, é aquela empresa fria que não dá resultado a longo prazo. Eu sei que o funcionário tem que ganhar o dinheiro dele, tem o objetivo dele pessoal, mas uma péssima liderança, as pessoas não acreditam em você, não acreditam na empresa, não vai para lugar nenhum. É claro, ela está sendo paga para isso. Ok, é uma transação comercial. Você está comprando o tempo da pessoa, a habilidade da pessoa, ela tem que trabalhar bem. Mas a liderança é muito mais do que isso. A liderança ali é trazer resultado que seja bom para todo mundo. Então, uma péssima liderança faz quebrar a empresa, faz perder cliente. Às vezes tem um produto atrativo, mas aí está dentro da sua empresa, você atende mal, a liderança é ruim, não sabe dar treinamento, não sabe lidar com pessoas, você quebra uma empresa por causa de liderança. E às vezes aquele empreendedor que foi pequenininho, ele quer se tornar grande, uma empresa grande, ele não tem capacidade de liderança suficiente para poder ter uma empresa grande. Até se ele tiver consciência disso, ele pode até contratar pessoas, diretores melhores do que ele, para lidar com a empresa. Ele vai lá para o conselho, tem várias formas de fazer isso. Mas isso é fundamental também. E é muito difícil o empreendedor saber que a liderança dele é ruim. É muito difícil ele saber disso. Eu já reparei muito isso. Falta competência para cada crescimento. Ou seja, cada vez que você cresce, exige algo de conhecimento, uma competência, uma habilidade, uma proatividade diferente para cada tamanho de empresa. Você tem lá 10 funcionários é uma coisa, você tem 100 é outra, você tem 500 é outra, você tem 1000 é outra, você tem 10.000 é outra. Então será que essa pessoa, às vezes você fundador tem a competência para lidar com isso? Ah, mas eu sou o melhor do mundo. O problema do empresário é o seguinte, quando a gente dá consultoria, eu já observei isso. O empresário ele não tem chefe. Então ele acha as coisas e ninguém dá feedback para ele falando que ele está errado. E aí que está um consultor, às vezes, para a gente falar que você está errado. E ele ouvir, ele é pago, ele paga para isso. Ele paga para entender o que ele está falhando. Porque nenhum funcionário dele vai falar para ele, tem medo dele. Ah, vou ser demitido, não vou dar opinião. Ele não dá abertura para dar opinião também. Tem esses problemas. Então, às vezes o empresário ele não sabe o que fazer. Então, isso pode ser um problema. Às vezes ele acha que é capaz de liderar uma empresa de 500 funcionários e não é capaz. E ele também não quer sair da gestão por causa de orgulho, por uma série de fatores, por imagem. Ele não vai entregar a presidência da empresa para outra pessoa. Tem vários fatores aí políticos, ele não sabe lidar. Então, isso também tem que tomar cuidado, tá? São os maiores erros. Ele não tem competência, às vezes, para poder ter uma empresa maior ou uma rede de franquias, por exemplo, não tem competência. Então, tem que contratar empresas especializadas, um novo conselho, por exemplo, contratar até presidente da empresa mesmo, contrata, terceiriza isso, ele não pode ser mais... Tudo depende. Então, isso é muito importante entender para você crescer. Porque senão você fica com uma limitação, às vezes, que a pessoa tem, o empresário tem, ele não enxerga isso e não cresce, e ele fica batendo cabeça e não cresce. Então, toma cuidado com isso. Agora, vamos para o passo a passo aqui, que eu falei que ia passar para vocês. Aqui, ó, passo a passo. Eu vou dar aqui todo o meu conhecimento aqui, que eu já observei em empresa, para você poder escalar o seu negócio. Primeira coisa que você tem que fazer é automação de processos. Como é que é isso?
A primeira coisa é você entender que toda empresa ela tem processo, começo, meio e fim. Tudo tem um começo, meio e fim. Como capta o cliente? Como ele finaliza com você, com a sua empresa? Do começo ao fim. Quando ele compra, quando ele recebe o produto ou serviço e quando ele sai da tua empresa. E como continua esse relacionamento. Então você precisa ter esse processo bem definido para poder escalar a sua empresa. Porque a escala significa o seguinte, é um conceito importante. Você padronizar o processo para você poder delegar todos esses processos, certo? E assim você automatiza tudo, tá? Então só assim você vai crescer. Se você tem alguma coisa que é muito específica, só você que sabe fazer, você tem um grande problema. Vou dar exemplo. Conheci um empresário uma vez que tem uma clínica, é dentista, certo? Tem uma clínica lá e ele falava para mim, eu não consigo contratar ninguém, as pessoas não fazem direito. E ele tinha grande experiência de mercado, mais de 30 anos de mercado, um professor de universidade muito boa e tal. E aí, para achar alguém igual a ele é extremamente difícil, então a régua dele é muito alta. Então ele não conseguia crescer o negócio dele, porque todo mundo que ele contrata, ele fala que é incompetente. Mesmo que ele ensine, não vai fazer igual a ele. O que eu falava para ele? É muito melhor, olha só o conceito, é muito melhor. E, vamos supor, ele entrega o 100% e quem ele contrata entrega o 90%. Só que o 90% é excelente. O cliente esperava 50%, você entregou 90%, excelente entrega, só que ele entrega 100%. É muito melhor você ter 10 unidades entregando 90% daquilo que você pode, daquilo que você sabe. Né? Eu não estou falando que é coisa ruim. O cliente está esperando 50%, você entregou 90%, excelente. Além da expectativa do cliente. É muito melhor você ter 10 unidades, entregar as 10 unidades 90% para os clientes, do que você ter uma unidade e entregar 100%. É simples assim. As pessoas não entendem disso. As pessoas têm um conceito de orgulho, de falar assim, tem que ser do meu jeito, e não vai ser do seu jeito. Então, por exemplo, uma pizzaria aí de rede, que, sei lá, Domino's, uma pizza, às vezes a pizza que você compra na padaria perto da sua casa é melhor do que uma pizzaria dessa de rede que vende no mundo inteiro. Por quê? Porque às vezes aquela pizza que você compra na padaria perto da sua casa, ela é manualmente feita, muito detalhe, uma pessoa só. A outra pizza do Domino's, por exemplo, é feita ali num forno, tudo padronizado, massa pronta, tudo pronto, já vem padronizado. Então, isso faz com que eles tenham uma escala gigantesca, ganham muito mais dinheiro do que às vezes uma pizza ali melhor. Então, entenda disso. Você precisa padronizar o processo. Tudo que você faz, pense em como pode delegar e deixar mais simples possível, tá? Então, assim, todo o processo que você for fazer, você tem que falar como eu posso delegar isso, como eu posso padronizar isso e pedir alguém para fazer igual. E pedir ali, treinar alguém, por exemplo, para poder fazer igual. Então, como eu posso fazer? Sempre pergunta isso. Eu estou entregando um relatório para o cliente. Como eu posso padronizar esse relatório? Foi assim que, por exemplo, tem uma empresa de assessment, de um software de RH, que a gente fazia, eu lembro meu sócio fazia no papel. Eu falei, não, vamos automatizar isso. Aí eu automatizei primeiro no Excel, depois que está muito bom aquilo, a gente criou um software para isso. Pronto, agora a escala é gigantesca. A gente vende muito esse serviço, né, esse produto que os clientes amam. Então, por quê? Padronizamos. É mais fácil agora vender, porque está num software. Então, vamos lá. Exemplo. Como que você... Opa, saiu aqui. Como você vai no marketing? Vou dar exemplo aqui no marketing. Como que você gera leads? Pessoas qualificadas, né, pessoas interessadas em comprar o seu produto ou serviço. Tem que ser automático. Eu contratei uma agência que faz isso, ou internamente a gente faz publicações em redes sociais uma vez por dia, e a gente faz propaganda paga e tal, e vem tantos leads por dia. Automatizou o processo. Automatizou, entende o começo, meio e fim do processo, você fez corretamente. Vendas, passo a passo. Como vender, como prospectar, como fazer uma apresentação, como fazer um telefonema, como fazer um e-mail, como fazer todo esse processo de venda, até o fechamento. Tudo padronizado, se possível, óbvio, até escrito isso, tá? Padronizar tudo. Por quê? Porque aí você abre uma nova unidade, você cresce, depois vertical, né? Digamos, a sua empresa cresce muito, já tem aquele padrão. Você vai contratar um vendedor novo, já sabe tudo que tem que fazer, já vai ser treinado exatamente naquela metodologia, tá certo? Aumentar o LTV, Lifetime Value, ou seja, o que é isso? Aumentar o LTV significa que precisa aumentar a venda para as mesmas pessoas, né? Aumentar, por exemplo,
você vende um produto para uma pessoa, mas aí ela está satisfeita e ela não vai embora. Você pode manter o relacionamento para vender mais. Então, escalar sua empresa também, você tem que pensar nisso, como vender mais para os mesmos clientes. Porque adquirir um novo cliente gasta-se muito mais dinheiro. Então, mais dinheiro com o mesmo cliente, tá certo? Isso é muito importante. Se você às vezes não tem um produto ou serviço que possa vender de novo para um cliente, você está cometendo um erro. Então, você tem um produto, para pensar agora o que eu posso vender, ou até fazer parceria com outras empresas para oferecer outros produtos, o que eu posso aqui ter para poder, de produto, né, ou serviço, para poder vender mais para esse cliente, porque eu tenho a lista de clientes na minha mão. Se eu ligar para esse cliente, ele vai atender. Se eu mandar um WhatsApp, ele vai me responder. Então, eu posso oferecer um novo produto ou serviço, que às vezes é a próxima etapa do cliente, tá? Depois eu faço um vídeo mais sobre isso. Contratação de pessoas. Qual que é o passo a passo da contratação? Começo, meio e fim. Que tipo de pessoa precisa? Perfil comportamental, competências, habilidades, conhecimento, tudo isso. Então, você tem que entender a etapa, quais as pessoas certas para o seu negócio, cultura da empresa, etc. Então, aqui eu estou dando exemplos, né, que você precisa automatizar e padronizar. Atendimento ao cliente. Atendimento, por exemplo, você vendeu lá para o cliente, depois de entregou o produto, 2 dias depois eu entro em contato com ele, pergunto o que acha, qual a nota que você dá, fazer uma pesquisa de satisfação. Então, tudo isso, como é o atendimento ao cliente? Qual o padrão que tem? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que eu fui, eu acho que é a Abate ou Dilate, fui lá uma vez lá para orçar lá uma consultoria, e aí a gente viu. Eu achei incrível, incrível. A Abate Dilate está de parabéns, uma empresa que cresce absurdamente. Faz muitos anos eu fui lá. Aí eles falaram que pegam, por exemplo, as pessoas, né, uma sorveteria, para quem não conhece, uma sorveteria linda que tem em shoppings, muitas das vezes em shoppings, tem umas atinge um público mais classe A, eu acredito, porque fizeram algo bem bonito, mais gourmet, digamos assim. E aí, para aquele atendente ficar ali no balcão e atender a pessoa, eles me falaram que demoram 2 meses a pessoa em treinamento para poder entender de todos ali, todos os sabores e tal, oferecer uma água no final, ter um atendimento excelência, 2 meses treinando a pessoa para poder no balcão vender o sorvete, tirar a bola ali, vender o sorvete, fazer o copinho para a pessoa. Você imagina, é o seguinte, você acha que todas as empresas, por exemplo, sorveteria, que tem lá a pessoa no balcão, tirando o sorvete para a pessoa, demora 2 meses de treinamento para poder fazer esse trabalho? É óbvio que não. Então eles estão gigantes hoje, não é à toa, não só atendimento, não é qualidade, uma série de fatores. Mas queria dar o exemplo porque eles têm um padrão de qualidade gigantesco. Então, qual é o atendimento? Como você padroniza isso na sua empresa? Vamos para outra aqui. Tecnologia. Automatização de processo, padronização que eu falei, né? Primeiro padronizar para depois automatizar. Assim você cresce. Você precisa, às vezes, de tecnologia. O que é tecnologia aqui, por exemplo? Estou dando exemplo. ERP, né? Que é um sistema onde tem tudo ali para a empresa, que tem o financeiro, RH, produção, tem tudo ali, tudo junto. CRM, que é a parte de vendas, né, da empresa, acompanhamento do cliente do começo ao fim, um funil de vendas. É essencial ter, toda empresa tem que ter isso. E aplicativos, às vezes tem um aplicativo interno, às vezes um aplicativo para o cliente, tudo isso é importante, tecnologia é muito importante para você poder crescer a sua empresa. Entendendo isso, eu acho que você sai na frente ainda mais hoje com inteligência artificial cada vez mais sendo usado por empresas. Se você não está usando tecnologia, você está para trás. Não importa qual é o seu ramo de negócio. Eu acredito que a tecnologia hoje está em praticamente todos os negócios. Vamos lá, vamos para a próxima etapa que tem muita coisa boa aqui para você. Identificar produto ou serviço seu que pode ser padronizado. Então, muitas das vezes tem empresas, né? Isso já aconteceu, acontece comigo e a gente sempre está traçando novas estratégias para melhorar. É a gente identificar um produto ou serviço que tem uma demanda boa e que você possa padronizar, né? Eu falo assim, muito simples, padronizar, automatizar. Não é, porque, por exemplo, você tem uma empresa, uma advocacia, e aí você tem um conhecimento extraordinário, você trabalha com direito internacional, aí você tem mestrado nisso, você, um único, uma empresa pequena, 5 funcionários, 10 funcionários, e você sabe disso e ninguém sabe disso. Ou seja, o que é ninguém? Dos advogados, de 100% dos advogados, 0,0001 sabe sobre essa matéria, por exemplo. E aí
você não consegue padronizar isso, o atendimento. Você não consegue fazer isso em alta escala. Às vezes não tem oferta no mercado, não tem uma demanda no mercado para atender, às vezes não tem, que é importante, né, para você escalar. E às vezes você também não consegue treinar as pessoas facilmente, porque você demorou 10 anos estudando isso. Então por isso que eu falo aqui de alta complexidade. Não adianta, você não vai escalar o seu negócio se for muito complexo, altamente complexo. Para poder treinar pessoas, pode demorar anos para treinar pessoas para poder fazer igual você, por exemplo, que é o cabeça da empresa, tá? E isso é terrível, ó, somente poucas pessoas sabem, né? Igual eu falei, consultoria. Se você, por exemplo, dá consultoria ambiental de YX, e aí só você sabe disso, porque você fez um mestrado na Holanda e você sabe que lá na Holanda tem mestrado de água e não sei o que o Brasil não tem. Só você sabe. Complicado. Você vai demorar anos para ensinar alguém a fazer isso, ou um relatório, qualquer coisa, e vai demorar anos e às vezes não vai conseguir as pessoas, porque não tem o background que você tem. Então, em empresas de serviço acontece muito isso. E aí, aquela pessoa perde a paciência e fala, ninguém sabe. Aí não tem liderança também. Ninguém sabe sobre isso, só eu. Aí pronto, não consegue fazer nada direito, acaba não escalando, passa aperto, se fica doente, não ganha dinheiro, né? A empresa de um homem só. Então, não dá certo, não escala assim, é uma vida ruim. Então, você tem que fugir disso. Agora, baixa complexidade. O que é isso? A baixa complexidade que eu falo aqui é de execução, não de negócio. Você não vai falar para mim, como eu escrevi aqui, que o McDonald's é baixa complexidade de negócio. Não é. Tem ponto, tem treinamento, tem máquina, tem um monte de coisa, contratação, marketing, uma série de fatores. Mas o que eu falo aqui de baixa complexidade é que no McDonald's, por exemplo, a pessoa, às vezes é o primeiro emprego dela, ela vai conseguir fazer um hambúrguer. Ela tem um treinamento de poucos dias, as máquinas são tudo, deve ter ali o passo a passo 1, 2, 3, 4, 5, tudo como fazer e entregar um hambúrguer. Ali, como tirar o pedido. Então, assim, é muito pautado na padronização para automatizar todos esses processos. Chegou o cliente, faz isso, pergunta. Aí no final tem aquela pergunta, você quer batata grande por mais R$1, R$2? Tem essas perguntas. Porque fez um treinamento, padronizou tudo e até uma pessoa que está no início de carreira consegue fazer. Então, é isso que vai fazer escalar mais facilmente. É um dos fatores. O Starbucks é a mesma coisa. Tem um treinamento lá, coloca o nome da pessoa no copo, aí tem a pessoa que faz ali o produto, põe no liquidificador ali, fecha a tampa, põe ali o ingrediente, já tem tudo marcado, os tamanhos das coisas, tudo. Então, assim, é muito legal isso. É uma padronização, e onde é mais fácil entregar o produto para o cliente. E aí tem muitos clientes entrando e saindo ali, fazendo essa venda muito mais fácil. É diferente de uma consultoria, por exemplo, que há uma complexidade muito alta. Então, uma sorveteria também é a mesma coisa. Chegou ali, tem o sorvete para pegar, pega ali na hora o cliente, pesa e acabou. Acabou, vai embora. Toma aqui o guardanapo, senta na mesa e acabou. É simples o processo de venda. Então, isso é mais fácil para você poder atender o cliente. Estou falando atendimento. Agora tem que padronizar a produção também, a fábrica, tem uma série de fatores. Os fornecedores, tudo isso. A cada 20 dias eu vou comprar tanto. E uma série de fatores tem que padronizar. Então, assim cresce muito mais o negócio e tal. Claro que uma consultoria, por exemplo, a margem de lucro pode ser maior, mas não escala. Às vezes, porque você não consegue passar seu conhecimento, treinar outras pessoas da mesma forma. Então, você tem que identificar na tua empresa aquilo que você pode padronizar e automatizar mais fácil, para assim você fazer uma operação maior. Exemplo. Você contratou 5 pessoas, saiu de você o conhecimento, você que vende serviço. Aí você entendeu todo o processo, colocou ali no manual, ensinou 5 pessoas. Tá, vamos lá, vão adquirir o cliente. Aí já encheu ali de serviço ali para sua empresa. Aí depois disso, você agora vai contratar mais 5 pessoas. Você tem um líder que pode treinar da mesma forma que você treinou, você vai pegar esse gerente, por exemplo, esse supervisor, contratar mais 5. Ele vai treinar da mesma forma e vai ter o mesmo resultado. Aí você começa a escalar o seu negócio. E ficar bem assim, uma receita de bolo. Então, assim é mais fácil escalar um serviço. E você tem que descobrir na sua empresa o que você pode fazer isso. Isso é uma forma de você crescer a sua própria empresa. Mas também tem outros modelos. Você pode criar outras unidades. Aí requer investimento, tudo isso eu vou falar adiante. Entender como funciona na sua empresa o custo por aumento do cliente, né, de cliente. Por quê?
Às vezes, você vende muito, mas não consegue entregar rápido. Acontece em empresas, por exemplo, produto, né? Acontece muito isso. Vamos supor que você tem uma empresa de móveis planejados, você tem uma fábrica também, você tem lá a loja e a fábrica. E aí, de repente, vem uma demanda gigantesca, a sua fábrica não comporta isso. Aí você vai falar, vou te entregar daqui a 90 dias. Na verdade, o mercado é 40, 50 dias, a pessoa fala que vai entregar em 90 dias, ela perde a venda. Olha que complexo que é isso. Então, é difícil, às vezes, equilibrar isso. Então, tem que ter uma estratégia para isso. A cada novo cliente, o que eu preciso? Exemplo, você tem uma advocacia. Você faz ali, tem muitos clientes ali, tem bancos, tem empresas grandes, tem vários clientes. Surge um novo cliente, uma empresa grande, por exemplo, que tem uma demanda mensal enorme. Quantas pessoas você vai contratar? Esse projeto vai dar lucro? Esse projeto, quanto que custa esse serviço? E às vezes, empresas de serviços não sabem precificar corretamente. Porque o serviço, basicamente, na maioria das vezes, é só o tempo homem, né? Hora. Você pega o salário da pessoa, divide por 22, vai dar quanto que vale por dia o salário, quanto que custa a pessoa por dia, divide por 8, quanto que custa a pessoa. Pega o processo, tudo que for fazer para essa empresa, para esse cliente, vê quantas horas que demora, quantas pessoas envolvidas, vai dar o custo da operação. E essa conta básica, muitas pessoas, empresas não fazem. Já cheguei em empresa assim de serviço que não sabe o que está fazendo. Então tem que ter esse valor ali, porque tem hora extra às vezes, trabalhar sábado, domingo, feriado, pós-horário, vai pagar hora extra. E às vezes não paga, às vezes é PJ, uma série de fatores. Tem que contar. Empresa de serviço, empresa de produto é mais fácil. Você tem ali a margem de contribuição, você consegue saber o custo do produto, o custo da entrega, tudo isso é mais fácil. Numa empresa, eu já tive dos dois jeitos, né, de produto e de serviço, então sei como que funciona muito bem isso e também atendendo os clientes. Então, quanto que custa atender um cliente novo? Você tem que ter isso para poder você saber o seu máximo de atendimento, né, que você pode atender os clientes, para não depois prometer algo que não consiga cumprir. Por exemplo, essa venda de produtos enorme. Você tem lá 1.000 produtos em caixa, de repente vende 5.000. Quantos meses, às vezes, vai demorar para você fabricar tudo isso e entregar para o cliente? O cliente perde a paciência, não vai aceitar essa venda, né? Às vezes tem gente que mente, fala que vai entregar em 30 dias, vai entregar em 60, perdeu o cliente fica com raiva, pode pedir o dinheiro de volta, aí você produziu à toa, você gastou dinheiro à toa, uma série de fatores, fluxo de caixa, você recebe, tem empresa que é assim, recebe depois que produz, aí está produzindo uma escala gigantesca, tem que botar dinheiro na frente, não tem esse dinheiro, aí quebra ou faz empréstimo para poder fazer esse estoque maior e aí acaba dando errado, vai pagar juros no banco. Todos esses fatores você tem que saber. A cada quantos clientes preciso de um supervisor? Muito interessante isso também, que é uma ocasião de supervisão de uma empresa de serviço. Um exemplo, uma advocacia, uma consultoria, uma empresa de serviço, uma empresa de análise, por exemplo. Aí você pegou um cliente novo. Então, quantos clientes Aí você, dono de empresa, você tem uma empresa pequena, você tem lá 5 funcionários, 10 funcionários. Aí você supervisiona todo mundo, tá ok. Aí você tem 10 clientes. Tá, e se você tiver 30 clientes, você vai manter o mesmo preço? Claro que não. Por que que não vai manter o mesmo preço? Porque você não vai conseguir supervisionar 30 pessoas. Você vai ter que contratar um gerente geral, às vezes, ou um supervisor, para poder supervisionar 15 pessoas e você mais 15. Pronto. Esse custo é a mais que essa pessoa só vai supervisionar. Esse custo a mais eu já vi pequenas empresas não colocar na pauta. Não falar, eu vou escalar, vou manter o mesmo preço. Não vai, não tem como. Você vai, mesmo que seja online na sua empresa, você vai ter que ter supervisão, você vai ter que ter software, você vai ter o RP, igual eu falei, software para poder gerenciar todo mundo, gestão de projetos. Outro software para gestão de projetos, um atendimento maior, o cliente vai ter mais requisições, vai mandar mais e-mail, mais WhatsApp, qualquer coisa, vai ter que ter um supervisor e mais um atendimento, antes você fazia tudo. Então, o seu custo vai aumentar e o seu preço vai ter que aumentar também. E aí você vai ficar competitivo no mercado, o modelo de negócio vai funcionar. Então, às vezes, o seu negócio ali local, ele não suporta crescer muito. Às vezes ele vai ter 10 funcionários ali, numa loja, por exemplo, e não tem como aumentar, ampliar o espaço físico, não tem como, e aí você tem que criar uma outra loja, ok? E de serviço a mesma coisa. Eu vou atender aqui na minha cidade que é pequenininha, eu tenho 10 funcionários, tá?
às vezes não comporta ter 20, 30 funcionários, porque a cidade é muito pequena, 50 mil habitantes, vai atender ali aquele público e acabou. Você tem que abrir uma outra unidade e aí tem que fazer um novo investimento, começar tudo de novo numa outra cidade. Tudo assim, a segunda unidade, e vai replicar isso em vários pontos do país. É uma forma de crescimento. Vamos lá para o próximo. Qual investimento? Você está gostando disso? Eu estou achando aqui fenomenal esse conhecimento passar para vocês. Já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo como é que você cresce a sua empresa, o que você está achando disso, que eu tenho uma enorme satisfação de responder vocês. Vamos lá. Qual investimento é necessário para novas unidades da empresa? Qual projeção de caixa? Se der errado, endividamento. Então vamos lá. Eu peguei, já dei o consultoria para uma empresa, eu acho que eu citei aqui, queria abrir uma nova unidade. Então, você precisa fazer um planejamento estratégico mínimo, que seja, eu abri a primeira empresa minha, eu não tinha nenhum planejamento. Tá, mas você já está na segunda unidade, vamos planejar, né? Bem, porque né, as coisas vão ficando mais complexas, os conhecimentos são diferentes para poder abrir uma nova unidade. Então, você tem que ter gerente, etc. Você não tem como ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, você tem que projetar o caixa, fazer um planejamento de caixa, o que vai acontecer no primeiro, segundo mês, até lá, 1 ano, 2 anos depois. E se der errado, o que vai acontecer? Você vai se endividar? Agora eu já vi um cliente, né, que chegou já endividado, abriu uma segunda unidade, estava dando errado, uma loja na ocasião. E o que aconteceu? Se endividou. Porque não teve a liderança suficiente, não soube fazer todos esses processos que eu estou falando para vocês, padronizar, é uma forma primária aqui que eu estou falando, e assim criou-se mais uma dívida. Trabalhou nos 2 lugares ao mesmo tempo, não queria pagar um gerente, né? O gerente ganha um absurdo. Tá, mas você não pode pagar um gerente, você não tem como ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu vou lá visitar uma unidade ou outra todo dia, o tempo todo não dar certo. Então isso, mentalidade péssima, ruim do empresário que acha que vai dar conta de tudo. E assim você não cresce, sua vida fica ruim, se endivida e acaba com a tua família. Então vamos lá. Qual a projeção de caixa? O financeiro, basicamente. Se der errado, o que vai acontecer? Você vai ficar endividado, vai quebrar a primeira empresa também, ou vai criar uma dívida que você paga lá em 5 anos lá. Então, será que eu vou arriscar então? Você tem que saber disso quando você vai fazer um novo negócio. Endividamento, eu vou me endividar como? É um banco, é um juros, é amigo, é conhecido, é família, vou vender um imóvel, tudo isso tem que saber qual a consequência se der errado, qual que é o ponto de sair também se der errado, né? É o ponto de saída. Eu vou me endividar, sei lá, 100 mil reais, é uma coisa, vou me endividar 10 milhões é outra. Tem gente que se endivida lá, vou arriscar tudo, o cara tá com um monte de negócio, aí ele cria um negócio, agora eu vou criar um negócio grande para ficar bilionário. Aí ele vai lá, faz uma coisa que se der errado vai perder 30 milhões, a casa dele vale 15 milhões, pronto. Perdeu, se endividou, perdeu a casa, se endividou no banco, os outros negócios estão afetados, acaba com a vida dele. Para quê? Precisa disso? Não. Você pode fazer uma estrutura correta para também saber sair do negócio. Qual que é o máximo que pode acontecer com você? Então isso tem que estar muito claro quando você faz negócios, né? Em qualquer dos modelos que eu citei aqui. Eu falei, por exemplo, na questão de franquia, na questão de licenciamento de marca, de crescer a empresa na vertical, ou seja, né, você crescer sua própria empresa, a quantidade de funcionários, por exemplo, no mesmo local, ou então em novas unidades. Vou falar aqui sobre franquia, tá? Já tive esse caso aqui de consultoria. Eu não dou consultoria de franquias, mas a gente consegue preparar melhor uma empresa para receber, né, fazer franquias, né? Porque existe um passo a passo de franquia, a parte jurídica, uma série de coisas que a gente não faz, mas a gente ajuda a padronizar, melhorar o negócio. Esse é o nosso trabalho. Abertura de franquias. Já tive cliente, então, que queria fazer franquias, não era o momento certo que eu falei, por causa, né, não estavam os processos padronizados, porque na franquia tem tudo manual de franquia, né? Toda a parte, como é que faz o comercial, pessoas, como é que contrata, como é que demite, qual software, tem uma série de coisas. Se chega numa empresa que não tem nada disso, não sabe nem o que está fazendo, faz no papel, não sabe nem, ele não sabe nem assim, tirar as contas de casa para poder, ele não tem um salário, uma distribuição de lucro, aí ele põe as contas de casa dentro da empresa, aí o cara quer fazer franquia como? Impossível, porque a franquia requer toda uma padronização. Ele vai mostrar isso para uma pessoa que vai querer comprar a franquia na ocasião, aí tá lá a conta da casa dele, cartão de crédito, o cara comprou gasolina para o carro dele, foi no supermercado e usou cartão de crédito da empresa. Então eu já vi essas coisas horríveis
e que não dá nem para conversar. Como é que o cara desse vai abrir franquia? Então não dá, tem que preparar muito tempo, marca consolidada, pelo menos 5 anos, uma série de fatores que a gente fala para abrir franquia. Outra coisa, a abertura de franquia requer um suporte muito bem feito, senão os franqueados ficam com raiva. Eu já dei consultoria para franqueado também, por quê? Porque a própria franqueadora não estava dando conta. Não estava atendendo bem o franqueado, eu fui lá dar consultoria. Isso já aconteceu. Tá? Então, para melhorar isso daí, processo. Central de atendimento, treinamento. Tem franqueadora que não tem treinamento. Às vezes é 2 dias de treinamento para o cara fazer o negócio. É horrível. Às vezes eu tenho franquia e aí eu vendi... Eu comprei a franquia, teve 1 semana de treinamento e era horrível. 1 semana não dá nada. Então, sempre perguntando para a franqueadora e um suporte bom para poder eu saber como fazer as coisas, né? E depois eu deleguei. O que mais? Precificação. A pessoa também não sabe precificar produto e serviço, é o que eu falei também, muito erro em empresa quanto a isso. Precificação. Se é competitivo também no mercado, às vezes tem a questão de região, funciona na sua região, mas você vai abrir em outro, país é muito grande, Brasil, Nordeste é uma coisa, no Sul é outra, no Sudeste é outra, cada lugar às vezes é diferente, às vezes o seu produto ou serviço não vai ser comprado por outros estados, é uma questão às vezes regional. Eu vou vender em Minas Gerais pão de queijo, será que todos os estados de Minas compram pão de queijo? Compram, ok, validou. Quantidade, é viável o negócio num local que, sei lá, extremamente quente, compra muito pão de queijo? Compra. Vamos vender sorvete. Locais frios, tomam sorvete? Toma. Por quê? É um outro tipo de posicionamento, é uma sobremesa e não para refrescar, entendeu? Então, cada região pode lidar de uma forma se você tem franquia. É diferente, já vi esses comportamentos diferentes no país inteiro, até as propagandas são diferentes em cada região. Quais regiões, né, que você vai atuar, como vai atuar. O que eu falo, o que eu indico é o seguinte, quando você for fazer seu negócio, faça no local onde você está, pega essa região onde você está, domina ela para você expandir depois. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, em São Paulo, né, hoje a gente está em São Paulo, domina o mercado aqui, fala assim, vou dominar aqui e tal, mas aqui tem muita competição, não sei o quê, tá, ao redor da grande São Paulo, por exemplo, cidades menores e tal, então, faça esse mercado. Depois agora eu vou para uma cidade um pouco mais afastada. Vai dominando as suas áreas. Não fala assim, agora eu estou em São Paulo e tal, vou atender o Nordeste. Como? O seu deslocamento custa muito. Abrir uma unidade lá precisa de alguém confiável. Seu sócio vai para lá, alguém vai morar lá. Entendeu? Então, você vai mudar. Entendeu? Então, assim, primeiro eu falo, conquiste o local que você está. Estudo de mercado, né? Franquia fundamental, estudo de mercado. Muitas das vezes falha também, né? A gente pode pensar alguma coisa que pode dar muito certo, mas não teve tanto estudo de mercado. Então, você tem que entender o seu mercado regional, as pessoas, a população, cultura, uma série de fatores, se paga por aquele negócio. Vou dar um exemplo. Uma franquia, por exemplo, que vende bolo, doce. Aí você vai vender, você vai para o interior, por exemplo. Aí o interior, uma cidade de 30 mil habitantes, a pessoa não vai pagar R$15 num pedaço de bolo. Que uma franquia, às vezes em São Paulo, a pessoa vai comprar um bolinho, um pedaço de bolo por R$15. No interior, não vai pagar. A pessoa faz o bolinho da vovó em casa. Pronto. Então você não entendeu o mercado, você pressupôs alguma coisa e aí deu muito errado isso, certo? É um exemplo que já aconteceu. Concorrência, né? Quem são os concorrentes? Isso é fato, estudo de concorrência, precificação no local e tudo mais para ver a viabilidade da franquia em certos locais do país. Modelo, vamos lá, gente, olha quanta coisa legal aqui. Aqui, modelo de crescimento, capital próprio ou investimento externo. Vamos lá. Como você pode crescer e escalar? Você pode ter o seu próprio investimento, seu caixa, né? Você fez você guardou dinheiro por muito tempo e você cria uma nova unidade, um planejamento estratégico para isso. Como eu falei anteriormente, se você vai se endividar ou não, vai pagar juros ou não, tudo isso tem que estar no planejamento aí, para abrir uma nova unidade ou crescer a sua própria empresa. Como você vai investir? Então tem que ter aquele orçamento para aquele setor da empresa que você vai crescer, certo? Então não joga no fluxo de caixa, vai que vai, vamos colocar aí de qualquer jeito. Não funciona assim. Faça um projeto para o seu crescimento.
É um investimento isso, não é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é tudo que precisa para a sua empresa funcionar. Qual é o dinheiro que precisa? Valor financeiro para rodar sem precisar de investimento, aporte. Isso é o seu fluxo de caixa em resumo. Mas aí você pega o fluxo de caixa e quer fazer um novo investimento. Não é isso. O investimento é um dinheiro à parte. Vamos supor, o seu fluxo de caixa para rodar a sua empresa precisa de 100 mil. Aí você já distribuiu o lucro, pagou o seu salário, distribuiu o lucro, etc. Aí tem lá 120 mil sobrou no caixa. Aí você precisa de 100 mil para fluxo de caixa, já pagou todo mundo, você também, sócio e tal. E aí você pode guardar 20 mil para poder fazer esse projeto de investimento, que é um prazo maior. Aí você começa a juntar 20 mil por mês, aí daqui a 1 ou 2 anos você abriu uma nova unidade. Então isso é um planejamento simples que eu estou falando aqui, que as pessoas não pensam assim. Elas querem colocar, eu tenho que abrir uma nova unidade, senão o meu concorrente vai abrir. Tem essas maluquices aí. Ok, acredito que pode ocorrer isso, mas como você vai abrir? Vai se endividar? Vai pegar no banco? Vai pegar investidor? Investidor é o seguinte, em resumo da história do investidor. Investidor, obviamente, ele quer ver o retorno e pronto, acabou. Como você vai saber, muito investidor não está nem aí, ele quer o dinheiro. E muitos investidores, eles querem algo muito difícil, que é assim, primeiro ano, investidor em startup, por exemplo, primeiro ano eu quero 50% de aumento de faturamento, você tem que dobrar em 2 anos a empresa, ou em 3 anos, e senão não põe o dinheiro. Ou então, você tem a obrigação de chegar a tal coisa. Ou então, ele vai, se não chegar até tal ponto, ele vai ter uma parcela maior da sua empresa, ele vai ter uma porcentagem do faturamento, não do lucro líquido. Tem várias coisas que ele pode pedir. Tem que tomar muito cuidado com isso, que pode acabar com o seu negócio, ele pode pegar todo o dinheiro seu e ir embora e você quebrar a tua empresa e ficar sem nada, certo? Ou então, né, dar errado o investimento, gerar uma dívida e você acaba quebrando sua empresa, dá errado o negócio. Então, o investidor tem que tomar cuidado. Tem muitas coisas aí, eu acho que antes você pode fazer, antes de ter investimento. Você pode ir devagar. Se o seu mercado não comporta ir devagar, porque o mercado de tecnologia, por exemplo, é uma outra história. Às vezes você vai operar negativo, só que isso é um papo para outro vídeo. Operar negativamente, igual o Uber, por exemplo, por muitos anos foi tomando prejuízo até dar lucro. Mas isso é outra conversa. Parceria estratégica. Você tem parceria que faz você ter uma aquisição de cliente maior. Exemplo, você consegue um parceiro que depende do seu negócio, do seu trabalho, do seu produto ou serviço e gosta muito de você, depende de você, pode indicar cliente para você e pode ser uma grande fonte de aquisição de cliente. E assim você aumenta o seu faturamento, aumenta a sua escala baseado nessa parceria. Tem que tomar cuidado porque as parcerias também elas podem ser predatórias, porque as pessoas pensam assim, o comportamento é assim, nossa, ele está ganhando muito dinheiro comigo, eu quero algo a mais. Aí com o tempo ele muda isso e aí ele pode te ferrar porque ele acha que você está ganhando dinheiro demais. Aí ele vai querer mais dinheiro, ele vai querer às vezes pagar você menos. Exemplo, você pega ali dessa parceria, você pega cliente e você paga 10% para ele de comissão. Aí daqui a pouco ele quer 20, 30, 50 e seu negócio está totalmente baseado nisso. Aí você vai quebrar depois, porque fica inviável depois. Então tem que tomar cuidado com isso. Uma fonte só de venda é muito perigoso por causa disso, porque ele pode tomar completamente o seu negócio, porque você depende de uma pessoa. E aí é a regra dele, não é a sua. E aí ele pode acabar com o seu negócio. Por causa disso, tem que tomar cuidado. Exemplo, você tem lá 20 funcionários, você fez uma parceria extraordinária, aí daqui a pouco você está com 150 funcionários atendendo por causa dessa parceria, e aí daqui a pouco essa parceria fala, não quero mais te pagar isso, você está ganhando muito dinheiro, agora eu quero uma comissão maior, aí não fecha a conta, e aí como é que você vai fazer? Então toma cuidado com isso. Quando buscar investidores, tá? Para buscar investidor, assim, para você poder escalar e buscar investidor, é um papo longo, né, para falar de investimento, mas eu vou só te dar aqui uma breve explicação. Para buscar investidor, você tem que ter números consolidados, números precisos. Ou seja, quanto custa o CAC? Custo de aquisição de clientes. Quanto que custa cada cliente que entra na empresa? Se eu não me engano, o Starbucks era 2.000 e alguma coisa reais, 2.800, algo assim, para adquirir um cliente. Ou seja, uma pessoa vai lá, nova, que nunca consumiu Starbucks, vai lá gastar 15 reais. Aí, o marketing dele, a propaganda que ele faz, pode custar até R$ 2.800, por exemplo, né? Se for o custo do LTV aqui do cliente.
que é o tempo que o cliente passa na empresa comprando os produtos por anos, às vezes. De você comprando várias vezes, ele vai comprar na média isso daí, até que ele não é mais cliente, é o LTV. Aí, então, para aquisição desse novo cliente, ele vai gastar de propaganda e etc, R$ 500 por pessoa. Ok, deu lucro. Por quê? Essa pessoa vai lá, apesar que vai gastar R$ 15 na primeira compra, mas ele vai gastar ao longo da vida útil, né, do cliente, ele vai gastar, por exemplo, R$ 2.800. Você gastou R$ 400 para adquirir o cliente, então valeu a pena, deu certo, você consegue escalar essa operação, porque você fala, tá bom, agora eu vou botar mais dinheiro, e esse custo de aquisição pode aumentar um pouquinho, é natural, mas ainda dá lucro a longo prazo. E aí você consegue escalar o seu negócio, você consegue entender essa conta. Tá? Então, isso é importante entender. O investidor quer saber desse número também. Projeção de caixa, o que vai acontecer nos próximos anos, qual que é o tamanho do mercado, quanto que ele está crescendo. O mercado, por exemplo, está crescendo 20%, sua empresa não está crescendo por ano 20%, você está fora do mercado, você está mal. Você tem que crescer junto com o tamanho do mercado ou acima disso, obviamente. Então, exemplo, mercado de cosméticos cresce 20% ao ano, exemplo. E o seu faturamento está crescendo 5% ao ano, você está para trás, está errado, você não está crescendo. Então, o investidor quer saber disso. Se você está crescendo, qual que é o share, né, o market share no mercado, qual é o seu tamanho, né, pelo mercado e por aí vai. Histórico bem definido. É o histórico da empresa bem definido. Já cheguei em empresa que não tem nada bem definido, né? Planilhas soltas, tudo bagunçado, não sabe números, sabe nada. O investidor quer saber, 5 anos para trás, o que aconteceu, todos os números, custo de funcionário, custo de aquisição de cliente, custo da entrega do produto, precificação, ele quer saber tudo. E esses dados precisam ter muito bem consolidados para você escalar sua operação, para falar, eu vou abrir uma nova unidade e vai ser igual a esses números aqui, provavelmente, vai ser parecido. Ou eu vou crescer minha operação, vai crescer de tal forma. Qual que é a projeção disso? Né? Eu vou precisar, igual eu falei, supervisor a mais, vou precisar de um compliance, aí a empresa fica grande, precisa a parte jurídica complica, tem que criar um setor de compliance, facility, um monte de coisa vai criando com empresa grande. Smart Money, o que é isso? O investidor, o que a gente fala de Smart Money? É um dinheiro aqui inteligente, né? Que é quando o investidor, ele não entra só com dinheiro, ele entra com os seus contatos, com a sua inteligência do investidor e não só o dinheiro dele. Ou seja, já viu lá aquele programa do Shark Tank? Shark Tank Brasil lá. Tem lá os investimentos que eles querem. Chega lá o empreendedor, tem lá as pessoas para investir e às vezes eles falam, não, eu quero não só, custa R$1. Já teve essas pessoas, custa R$100 mil para você pegar 20% da empresa. E às vezes são valores muito baixos, mas o que eles querem? Eles querem esse smart money, ou seja, aquele investidor trabalhe com ele no sentido de quais os contatos que ele tem, a publicidade dele, aonde ele pode levar, né, o investidor, aonde ele pode levar essa pessoa que ele está investindo. Exemplo, se ele entra às vezes num grupo de empresas, ele já pode fornecer para todo mundo ali, ele tem um software, por exemplo, inovador. Ele já entra num grupo de empresas, tem 500 empresas. Aí ele fala, nossa, nesse grupo aqui, o investidor, você já vai começar vendendo para 500 pessoas. Eu consigo aqui que seu produto é revolucionário e todas essas empresas aqui que eu conheço do meu grupo já precisam disso daí. Pronto, já entra ali numa empresa, já consegue 500 clientes, mais conhecimento dele e o dinheiro dele às vezes até não faz tanta relevância. Então o Smart Money é bacana, é interessante. Às vezes você procurar alguém que não ponha só o dinheiro, mas também quem tem muito conhecimento naquela área ou abre um mercado para você muito grande. Exemplo, você tem um produto, aí tem um investidor que ele tem contato com os grandes varejos. Ele vai colocar o teu produto em um monte de mercados aí muito facilmente, com um telefonema. Ele consegue, pronto, acabou. Então, às vezes ele põe pouco dinheiro, mas ele põe o contato dele, a expertise, a inteligência, tudo. Isso vale muito dinheiro também. Agora, é um tema aqui, bem que não é muito do vídeo, mas é expansão internacional. Eu só diria para você se expandir internacionalmente quando você já dominou mais aonde você está ou o país completamente. Se não for possível, por N ocasiões, só posso trabalhar com grandes cidades, exemplo, né? São pequenos negócios assim. Aí você pensa em outros ramos, né? Outros locais, outros ramos não, outro local, outros países, mas pense primeiro aonde você está. Entendeu? Então, a gente, por exemplo, tem empresa de software
tá aqui Brasil, atende aqui online Brasil, beleza. Depois, quando crescer, aí começa um processo de internacionalização, onde tem que traduzir tudo, atendimento em inglês, espanhol e etc., que é outro investimento, outro projeto, uma outra situação, certo? Liderança. Quem estará ao seu lado? Então, o que acontece? Como eu falei anteriormente, é quando você cresce e não tem capacidade de liderança. Então, isso pode quebrar a sua empresa e você às vezes não sabe que não tem essa capacidade. Então, sempre é bom ter alguém, algum mentor, consultoria te acompanhando nesse crescimento aí, se você quer crescer de forma correta. Porque mentoria, consultoria, quem já fez, quem tem essa habilidade de verificar tudo isso, vai te trazer um caminho mais fácil. Vai te levar conhecimento aonde fala, eu já vi isso daqui num outro cliente, eu já fiz isso, eu já vi isso no outro cliente. Não faz isso que vai estar errado. Já te adianta anos para você não errar. Quem está do seu lado? As pessoas são competentes o suficiente? Falta algum conhecimento específico? Então você fala assim, eu preciso, para eu automatizar a geração de lead de uma empresa muito boa, para fazer marketing para mim, marketing digital, por exemplo. E esse marketing digital tem que gerar tantos leads em tanto tempo. Aí às vezes você erra na primeira empresa, segunda, já aconteceu comigo, já aconteceu com um cliente meu. Você erra numa agência, erra num fornecedor, mas você tem que continuar tentando, obviamente, até conseguir. Assim você entendeu aquele padrão, aí você consegue aumentar a sua operação muito maior. Então, isso que eu estou falando, né? Por exemplo, o marketing. Então, a liderança é a mesma coisa. Falta o quê? Falta você saber lidar melhor numa reunião, fazer um fechamento melhor, negociar melhor com a liderança, saber lidar melhor com a diretoria, saber tudo de empresas maiores, você quer transformar numa empresa grande, como funciona a parte de investimento, relação com o investidor, compliance, passivo, todas essas áreas de empresas, às vezes não tem o conhecimento, precisa adquirir. Então você precisa se preparar, no caso de empresas assim que querem ficar muito grandes. Para franquia, por exemplo, tem que contratar lá uma consultoria só de franquia. Aí pessoas especializadas só nisso. Existe consultoria só de franquia e por aí vai. Liderança é forte para o crescimento. Como eu estou falando, a pessoa está lá numa empresa pequena, abriu, pequeno. Ela explode com qualquer coisa. Vai e volta funcionário todo mês. Você tem lá 10 funcionários. Aí vai capengando, mas funciona. E quando você tiver 500 funcionários, será que você vai poder ficar fazendo a mesma atitude? Vai poder ficar indo embora metade da empresa todo mês e tendo que contratar? Claro que não, é uma liderança ruim. Então, porque você não sabe lidar com pessoas, grita com as pessoas, liderança péssima, gestão péssima de pessoas, fica irritado, explode, porque você não tem uma péssima liderança. Então, existem pessoas assim. Imagina o seguinte, pessoas que pegaram algum investimento, tem uma liderança ruim e pegou um investimento multimilionário, não sabe ter liderança, a pessoa fica atormentada, fica doente, entra em depressão, não sabe lidar com aquele dinheiro e com as pessoas, que teve que contratar tanta gente que se perdeu. Então a liderança é fundamental. Então você tem que verificar isso, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que fazer mentoria, treinamento, tem que se preparar o seu comportamento e conhecimento, habilidade para lidar com empresas maiores, tá certo? Senão você se afunda. Agora, se você quiser entender como pode ainda mais crescer o seu ramo, a sua empresa, ter um acompanhamento, pode chamar a gente aqui, a gente tem um link abaixo de mentoria individual, a gente oferece um serviço que paga por hora, que você vai entender muito mais detalhes, clicando no link que está abaixo desse vídeo aqui. Tem aqui, ó, como fazer sua empresa crescer, funil de venda, tudo isso que eu falei para você, em profundidade no seu ramo, para você poder crescer a sua empresa, aumentar o faturamento, viver melhor do seu negócio, ter mais paz, tranquilidade, que você vai crescer, ter tudo padronizado, automatizado, crescimento contínuo. Isso é muito importante, pode ser falado nessa mentoria, pode ser comigo ou um dos nossos consultores. A gente entra em contato com você depois da compra, pelo WhatsApp, e-mail, para marcar o melhor dia e o horário das nossas agendas, tá? A gente tem essa opção. Também você pode falar com a gente, tem aí embaixo também um link do WhatsApp da nossa empresa, para poder conversar com a gente e falar sobre aquilo que você está precisando. Geralmente, né, a gente indica aqui empresas que faturam acima de 100 mil, já tem alguns funcionários. Não é indicado se você está sozinho ainda, tem 1 ou 2 funcionários, não é ainda para você, mas quando você crescer, tiver 5, 10 funcionários, um faturamento acima de 100 mil, pode procurar a gente para poder crescer, ajudar você a crescer a sua empresa
e pode falar com a gente no WhatsApp, marcar reunião. A gente tem aqui serviços que pode encaixar aí no seu orçamento para você melhorar o seu negócio, ter um crescimento sustentável e você, né, fazer acontecer na sua empresa, melhorar de vida, ter um crescimento contínuo e acelerado com o nosso conhecimento, nossa expertise desde 2011 no mercado, tá bom? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Eu queria que você deixasse aqui embaixo, depois dessa aula incrível que eu dei para vocês aqui. É um trabalho imenso aqui para criar esse conteúdo para você. Deixe o seu comentário abaixo que eu vou ficar super feliz e satisfeito de responder vocês, saber que você está me acompanhando aqui. Tem vários vídeos no canal sobre gestão, vendas, pessoas. Pode continuar assistindo a gente aqui. E eu vou ficar muito feliz de você se inscrever, curtir e comentar o que achou aqui embaixo. E a gente também pode fazer vídeo com os seus comentários. Se você tem alguma dúvida, escreva aqui embaixo também. Então, até mais e a gente se vê no próximo vídeo.